Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado especialista em Direito das Famílias e Sucessões. E hoje, meus amigos, vou fazer uma análise técnica do projeto de lei de autoria da deputada Tabata Amaral de São Paulo acerca do denominado Pix Pensão, onde de fato essa solução mágica que está circulando nas redes sociais, nas mídias nacionais, realmente impacta na vida do devedor de alimentos e daquele credor de alimentos. Será que de fato essa é a solução que beneficia quem precisa de receber alimentos ou ela prejudica aquele devedor de boa fé? Vamos fazer uma análise de praxe que é feita aqui no meu canal com um conteúdo técnico detalhado, porém didático. Fique comigo até o final desse vídeo porque você vai entender tudo a respeito desse projeto de lei. Meus amigos, o projeto de lei denominado agora 4978 de 2023, autoria da deputada federal Tabata Amaral, é um projeto que visa simplificar a forma de desconto da pensão alimentícia daquele credor autônomo. Eu quero já de cara te dizer para quem é destinado isso, na prática, para como vai funcionar, quais são os riscos desse projeto para os devedores de boa-fé e quais são as lacunas ainda que existem nesse projeto e onde pode melhorar. Sim, eu vou trazer no final desse vídeo uma solução prática de minha autoria, pensada por mim, sobre o que eu entendo que seja o real problema dos devedores de pensão alimentícia no Brasil. Evidentemente, tirando aqueles de má fé, que realmente não querem pagar alimentos, nós temos aqui grande parte da população, grande parte dos alimentantes, que são, na sua maioria, homens, sim, querendo pagar o que é justo de pensão aos seus filhos. Porém, meus amigos, nós temos um entrave muito grande aqui, que é a burocracia, a celeridade no processo de revisão de alimentos. E eu vou dizer por que eu entendo que esse é o cerne da nossa questão aqui no final do vídeo. Então, já peço para você deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho a pretensão, sim, eu mesmo tenho a pretensão de fazer esse vídeo chegar na deputada Tabata Amaral, para que ela possa, inclusive, rever onde esse projeto pode melhorar. Bom, eu vou ir direto aqui para a tela com vocês para te mostrar na prática, o que é o projeto de lei 4978, desculpa, de autoria da deputada. Ele é um projeto de lei que visa alterar alguns artigos do Código de Processo Civil, mas o principal, já vou direto no artigo 2º da lei, que é o que introduz o artigo 529-A, ou seja, o 529-A ele cria um novo artigo no Código de Processo Civil. E ele vai dizer o seguinte, é um longo artigo, com muitas situações aqui previstas no projeto de lei da deputada. E vai dizer que é o seguinte, a Lei 13.105 de 2015, que é o nosso Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Então ela cria esse artigo aqui. O exequente poderá requerer, observado o artigo 854, a transferência automática, mês a mês, da importância da prestação alimentícia para a conta de sua titularidade ou do representante legal, sendo ao executado facultado o direito de informar a conta preferencial para débito. Meus amigos, só para deixar claro aqui, exequente é quem está cobrando, o executado é quem deve, ok? Parágrafo 1º, ao proferir a decisão, o juiz determinará a instituição financeira, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que efetue a transferência automática para a conta do credor, tá? Do exequente, nas datas definidas. Definidas por onde, pessoal? Definidas em sentença, tá? Ou em acordo. Ou proceda nos termos do parágrafo 4º deste artigo, que nós vamos chegar lá. O ofício conterá o nome e o número do CPF, tanto do credor quanto do devedor, a importância a ser descontada mensalmente, ou seja, qual vai ser a quantia que tem que ser transferido da conta do devedor, desculpe, o tempo de sua duração, as contas de débito e crédito, a eventual necessidade de atualização em caso de aumento do salário mínimo ou índice oficial a ser usado no reajuste. Parágrafo 3º diz ainda que, na ausência de saldo suficiente para o pagamento da prestação alimentícia na data definida,
a instituição financeira considerada a decisão judicial proferida nos termos do parágrafo 1º, que é o que nós acabamos de ler, informará a autoridade supervisora para que torne indisponíveis, aqui sim vem uma situação bem importante, indisponíveis os ativos mencionados no artigo 835, inciso 1 a 4. O que é o artigo 835, pessoal? O artigo 835 do próprio Código de Processo Civil, que traz lá o rol de preferência, ou melhor, de ordem preferencial para penhora. Então aqui, automaticamente, ao não localizar dinheiro na conta do devedor, está autorizada por decisão judicial que a autoridade supervisora do sistema financeiro torne indisponíveis os ativos desse devedor. Então isso, meus amigos, é um ponto bem sensível que torna agora automática. Agora não, né? Porque não está ainda em vigor, o projeto sequer foi aprovado, ele está tramitando na Câmara dos Deputados e pode ir direto ao Senado em seguida. Mas a proposta aqui é interessante nesse ponto, porque não localizado dinheiro nas contas, ou ainda que não localizado fundo suficiente nas contas do devedor, automaticamente os seus ativos se tornam indisponíveis, ou seja, vai haver aqui a penhora. Então, é quase que uma abreviação do rito da execução por quantia certa, que realmente visa aqui agilizar, desburocratizar o processo judicial. E o parágrafo 4º diz o seguinte, que na hipótese de o executado ser empresário individual, meus amigos, aquele famoso MEI ou o ME, microempresário individual, desculpa, na hipótese de ser MEI, microempresário individual, poderão ser automaticamente tornados indisponíveis os ativos da empresa de titularidade da pessoa física, limitando-se a indisponibilidade ao valor atualizado das prestações alimentícias em atraso. Então, olha só, deixa eu até voltar para a tela aqui para explicar isso para vocês. O MEI, isso aqui é uma definição do direito empresarial. O MEI, o microempresário individual, não faz distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Todo o patrimônio que está, vamos dizer assim, no nome da empresa é automaticamente considerado do CPF. Não há essa distinção de CPF e CNPJ para aquele microempresário individual. Por isso que o projeto de lei fala aqui acertadamente que os bens da própria empresa, ou ainda dos bens do empresário individual, podem sim ser objetos de penhora, assim como os do parágrafo anterior que eu acabei de ler para vocês, do artigo 3º, do parágrafo 3º. Então aqui nenhuma novidade, mas um bom ponto legislativo, parece muito inteligente aqui essa proposta ser colocada dessa maneira. Ainda, parágrafo 5º diz que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, observar-se-á o disposto no 854 do próprio Código de Processo Civil. E o parágrafo 6º diz ainda, a execução mensal da determinação judicial, definida no parágrafo 1º, será informada ao judiciário pela instituição financeira, a qual especificará os valores transferidos, a data da transferência e a eventual incidência de juros de mora. Ou seja, a instituição financeira tem a obrigação de prestar relatório mensal ao Poder Judiciário daquilo que foi efetivamente bloqueado e transferido para a conta do credor do alimentando. E o artigo 3º reforça, o artigo 3º do projeto de lei, tá? Ele reforça aqui um ponto importante que já está escrito no parágrafo 4º, tá, meus amigos? Já está aqui no parágrafo 4º do projeto de lei. É um excesso de cautela, é um silogismo, digamos assim, repetir o que a própria lei empresarial diz, que não há distinção entre CPF e CNPJ no microempresário individual, então eu vejo que sequer precisaria desse parágrafo 4º. Mas, ainda, o Código de Processo Civil será introduzido um novo artigo, o 137-A, que vai dizer o seguinte: é dispensada a instauração do incidente, aqui faltou uma palavra, tá, deputada, de desconsideração da personalidade jurídica contra o empresário individual. É óbvio, meu amigo, isso aqui é repetir o lógico, repetir o que a lei já diz. Não há personalidade jurídica para o microempresário individual, não há distinção entre CPF e CNPJ, portanto, esse parágrafo aqui, esse 137, na verdade, esse novo artigo, ele acaba se tornando
dispensável. Porém, eu entendo e concordo que, por se tratar de um projeto de lei específico, tenhamos que ter o óbvio sendo dito e repetido no nosso sistema judiciário. As leis brasileiras, inclusive, têm essa estrutura de repetir o que outras leis já dizem, certo? Demais alterações da lei tratam aqui ainda de tornar público, né, dados acerca da efetividade da própria lei, acerca do número de processos de execução no Brasil. Então, o que é relevante para nós é a alteração no artigo 529 do Código de Processo Civil, introduzindo agora o 529-A, com 6 parágrafos. Uma bela de uma alteração legislativa. Bom, meus amigos, mas eu ainda quero trazer aqui agora a minha análise do que eu considerei desse projeto, do que eu estou considerando desse projeto, e talvez desmistificar um pouco do que anda circulando na grande mídia, do que isso vai impactar de fato na vida das pessoas. Vamos lá. Se eu puder levantar 3 pontos positivos desse projeto, e eles existem sim, tá? Por quê? Porque acho que sim, é um projeto bom, é um projeto que tem muito potencial, e como eu disse, foi prestado pela maior das boas intenções. Eu escutei a entrevista da deputada aqui ao programa da Rádio Gaúcha, que é aqui do Rio Grande do Sul, onde eu vos falo, e sim, eu vi que ela realmente é uma pessoa que está empenhada em resolver esse problema. Mas não é um problema que se resolve assim, pessoal, com um projeto de lei com 3 artigos, tá? Com toda a humildade que me cabe falar sobre isso. Mas mesmo assim, ele é um projeto que visa a agilidade no recebimento do valor da pensão pro credor, ele visa reduzir a burocracia judicial e o próprio impacto financeiro orçamentário nos cofres públicos de toda hora ter que ter um processo de execução dentro do judiciário. Isso vai significativamente diminuir os custos, e ainda moderniza, né, os procedimentos eletrônicos a fim de utilizar as ferramentas que já existem, o próprio Pix, que é uma ferramenta bastante revolucionária no sistema financeiro. Agora, meus amigos, o que eu quero lhes chamar a atenção, e talvez isso deve sim ter sido analisado e levado em conta pela comissão que criou o projeto, mas eu não sei se eles têm alguém lá dentro que está dentro da prática jurídica dos processos de alimentos e como é que eles de fato funcionam. Por quê? Esse projeto aqui, vamos pensar o seguinte, ele, na justificativa, né, do seu nascimento, ele está lá bem claro que visa acabar ou impactar positivamente o quadro de inadimplência desses devedores. Mas, meus amigos, nós temos uma grande situação. O projeto ele vai fazer o Pix automático da conta do devedor para a conta do credor, certo? Por quê? Porque nos casos dos devedores que são autônomos, que não tem uma fonte pagadora oficial, ou seja, ele não tem carteira assinada, digamos assim, esse devedor, até hoje, é quem tem que fazer o pagamento espontaneamente da pensão no dia determinado em sentença, tá bom? Então hoje é assim que funciona. Com a nossa atual lei, sem esse projeto de lei existir, ainda é assim que funciona. O devedor é condenado a pagar, vamos lá, 50% do salário mínimo, e aí todos os meses, na data tal, até o dia 10, por exemplo, ele é que tem que manejar esse depósito na conta da genitora ou do genitor, porque isso vale para os dois, tá, pessoal? Eu sei que isso pode até espantar algumas pessoas, mas como eu falei aqui que as leis repetem o óbvio, eu também vou repetir o óbvio. Mulher também deve pensão quando ela não é a guardiã, ou, melhor dizendo, não é quem tem a base de residência fixa da criança. E aí é ela que paga alimentos ao genitor que está sob os cuidados no maior tempo com aquela criança. Mas ainda, falando sobre os riscos desse projeto, meus amigos, nós temos o seguinte, aquele cara ou aquela pessoa, né, que paga alimentos em dia, mesmo sendo autônomo, para ele pouco importa. O que nós vamos ter aqui? Agora apenas saindo automaticamente o Pix da conta dele para a conta da credora, para a conta da genitora, para a conta do genitor. Mas esse já paga alimentos. Ele não está se preocupando com esse projeto de lei. Por outro lado, meus amigos, aquele devedor contumaz de pensão alimentícia, aquele devedor crônico, aquele que de fato burocratiza o recebimento da pensão para o próprio filho, aquele que esconde o patrimônio, aquele que circula dinheiro em outras contas, em contas de terceiros,
de laranjas, aquele que não coloca nenhuma bicicleta no seu próprio nome, esse projeto é inócuo. Por quê? Porque esse ele já aprendeu a burlar o sistema. Ele sabe que ele pode pegar, inclusive, dinheiro em mãos e alcançar para a genitora. Ele pode, às vezes, depositar a conta da avó, a conta da esposa atual, a conta da cunhada, da irmã. Mas esse cara que é o problemático, que é o devedor de fato, ele já não tem dinheiro circulando na conta dele. E aí ele vai recair aqui o rito uma execução sobre o rito da prisão, inclusive, que nós já estamos carecas de conhecer, certo? Então, meus amigos, parece que, apesar de toda a boa vontade do projeto, ele não resolve um ponto central, que é o devedor contumaz, aquele que não quer pagar alimentos. Para esse cara, a solução da lei não é atendida. Não é uma solução viável para aquele que não quer pagar. Porque não vai ter dinheiro lá para ser penhorado, para o PIX ser arrancado da conta dele. Então nós temos aqui uma lacuna legislativa imensa, ainda com esse projeto de autoria da deputada Tabata, que não resolve a situação da inadimplência real. Aquele devedor de alimentos que tem fonte pagadora registrada, ou seja, tem carteira assinada, a esse aí, meu amigo, não tem escapatória, já existe o desconto em folha. Então todo quinto dia útil, todo dia 30, o último dia útil do mês, seja lá quando ele recebe, a hora que cai o salário, a própria empresa já faz o repasse para a conta da genitora, ou do genitor, como eu falei. Então a esse aqui também não se altera em nada. Esse projeto de lei não traz alteração nenhuma para essa circunstância. Aquele que já paga em dia, mesmo sendo autônomo, esse é o de boa fé, esse é o que circula dinheiro no seu Pix, na sua conta, e esse vai ter compulsoriamente o dinheiro sendo enviado para a conta do exequente, né, do credor. Mas é justamente essa pessoa, meus amigos, que tem aqui um risco de sofrer uma injustiça muito grande depois desse projeto ser de fato validado e ser aí aprovado. E por que, meus amigos, que eu estou dizendo que pode o devedor de boa fé ser prejudicado? Porque imagine a seguinte situação. Esse cara é um autônomo. Vamos pegar aqui um raio-x do Brasil, falando aqui do Amazonas ao Rio Grande do Sul, onde eu estou. O cara é um batalhador, vende pipoca mensalmente. E ele recebe dinheiro picado na sua conta. Certo? Ele recebe dinheiro picado na sua conta. Ou ainda, o cara faz Uber, o cara é pedreiro, seja lá a profissão que for, é advogado. Seja ele advogado. E a data de pagamento da pensão alimentícia seria dia 15. Dá o exemplo aqui, dia 15. Porém, meu amigo, o comando judicial, que nós não sabemos ainda como será operacionalizado na prática esse projeto de lei, se ele for aprovado, eu imagino que possa ser do seguinte sentido. Olha, a pensão do rapaz é R$1.000, tem que ser pego da conta dele e transferido para a conta do filho R$1.000. Então vamos pensar o seguinte, dia 5 ele recebe lá R$1.000 de um trabalho que ele fez. O cara é pedreiro, fez um trabalho e recebeu R$1.000 na conta dele. Esses R$1.000 ele tem pensão para pagar 2 filhos aqui. E tem que sobreviver, tem que comprar a própria comida, pagar o aluguel, pagar água, luz, gás, tudo que uma pessoa precisa para viver. E esses R$1.000 entram na conta dele e são pegos na hora e enviados para a conta dos seus alimentandos. Mas veja lá, ele não está inadimplente ainda. Dia 15 é o dia do pagamento dele. Ele, com esses R$1.000, pagaria suas contas, reservaria ali R$300 para pensão, e até o dia 15 ele faria mais dinheiro para conseguir complementar a pensão. Esse cara agora está num grande risco de sequer ter dinheiro para sobreviver até o dia 15, que é a data da própria pensão. Ou, se o projeto de lei for esclarecido e dizer assim, não, é só o que entrar de dinheiro na conta dele no dia do vencimento da pensão. Corre o risco de não ter dinheiro no vencimento da pensão, no próprio dia 15. Porque o dinheiro entra dia 13, dia 12, dia 14 ou dia 18, que é na segunda-feira. Estou dando exemplos aqui, tá, pessoal, do que eu acho que esse projeto errou. Então isso é risco grande para o pagador de pensão, aquele de boa fé. Agora, se eu pudesse dar uma opinião aqui, como eu falei para vocês, uma sugestão de projeto legislativo, eu atacaria por outra fonte. Eu acho que o grande problema do nosso país, principalmente para aquele devedor de pensão que ele é autônomo, profissional liberal, que não tem uma fonte pagadora de renda definida, é aquele que circula dinheiro na conta dele ou na conta de terceiros. Nós temos aqui um detalhe importante. Ele até paga a pensão,
mas ele gostaria de continuar tendo o controle da situação, porque vai que em um mês ou outro ele passa por uma intempérie. Esse devedor ele não recebe o que ele estaria para receber. Os próprios clientes dele entram em inadimplência com ele e não tem dinheiro na conta dele. Como é que compulsoriamente vai se arrancar de lá um dinheiro que daqui a pouco é só para a sobrevivência dele? Ah, mas a subsistência do menor ela tem que ser garantida em detrimento da dele. Meu amigo, calma lá, calma lá. Você está me dizendo que daqui a pouco esse devedor aqui ele deve pensão para mais 2 filhos e aí ele tem que ainda pagar aluguel, sobreviver e ter recursos para poder trabalhar e suprir essa pensão. E ele não recebeu dos seus clientes. Aí agora entrou na conta dele e acabou o dinheiro que ele tinha para daqui a pouco pagar o próprio aluguel. E aí ter a possibilidade de ir atrás trabalhar e pagar a pensão dos filhos. Os filhos recebem pouco, ele não recebe nada e o problema não se resolve. Então, onde eu acho que pode estar uma solução que já está caindo de maduro e nós já deveríamos ter adotado, e eu penso nisso inclusive como um projeto de lei. Nós temos que pensar aqui na celeridade das ações revisionais de alimentos. Esse trâmite se tornando um rito especial, tirando ele lá do Código de Processo Civil, do rito normal, que é uma burocracia enorme, para vocês terem ideia. Aquele alimentante que hoje está pagando R$1.000 de pensão e ganha R$3.000 de salário, mas depois de um ano, sei lá, ele perde suas principais fontes de renda e agora começa a ganhar R$1.500 de salário, ele ainda segue sendo obrigado a pagar os 1.000 de pensão. E aí o projeto da deputada vai seguir pegando o Pix de 1.000 da conta dele. Só que o que cabe a ele, o devedor, fazer? Ingressar com um processo de revisão de alimentos, que é tão burocrático ou mais do que um processo de execução. Aliás, é muito mais burocrático. O que acontece com isso? Ele passa a não deixar nada na conta dele. Ele passa a não pagar espontaneamente o valor da pensão. E aí sim prejudica o filho. Esse prejudica porque ele fica inadimplente, correndo o risco de ser preso, meus amigos. Então, o que eu acho que seria a solução mais viável para começar a atacar a raiz do problema? Porque a forma de operacionalizar o dinheiro, com todo respeito, a gente pegar o dinheiro pro Pix, mandar para a conta da mãe, isso aí é tapar o sol com a peneira. É uma boa solução, não estou dizendo que não é. Acho que vai sim possibilitar aqui grandes benefícios ao credor, principalmente, mas não resolve a raiz do problema, que é simples de resolver, ao meu ver. Nós temos que acelerar o trâmite das ações revisionais de alimentos. O rapaz ou a mulher entrou com um pedido de revisional de alimentos, seja para majorar ou para diminuir. Seja para majorar ou para diminuir, tá? O trâmite tem que ter um prazo definido para acontecer. No meu projeto, 90 dias para a sentença. Ingressa com a ação, o juiz tem 15 dias para chamar as partes para uma audiência de conciliação. Não tendo conciliação, o juiz analisa provas e sentencia em 90 dias. Por quê, meus amigos? Isso aí vai acabar sensivelmente com as maracutaias do devedor de alimentos, para já aí sim não deixar entrar dinheiro na conta dele, por consequência não ter que repassar para a conta dos filhos. Eu acho que esse é o principal foco, a raiz do problema onde deveria ser atacado dentro do projeto de lei. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Interajam aqui nos comentários e principalmente façam esse vídeo chegar na deputada Tabata Amaral. Compartilhe no Instagram dela, compartilhe lá no YouTube dela, não sei se ela tem YouTube. Enfim, porque nós temos que pensar na raiz do problema. Não adianta apenas a ponta final do iceberg, que é mandar o dinheiro do Pix para a mãe ou para o pai que recebe a pensão pelo filho. Isso é maravilhoso, é bom. Agora, e qual que é a raiz do problema? A raiz do problema está naquele que oculta dinheiro da sua conta, aquele que transfere para terceiros. O que a gente poderia fazer para resolver isso? Bom, eu tenho algumas sugestões a respeito dessa que eu acabei de falar para vocês, de revisar o trâmite, o rito da revisional de alimentos, bem como transformar e criar um cadastro nacional de inadimplentes de pensão alimentícia, como já temos em outros países do mundo. Acho que isso sim seria uma questão a ser levada em conta e bem eficaz, tá? Aquele que não paga, aquele que é devedor contumaz, automaticamente está dentro do Cadastro Nacional de Inadimplência de Pensão, tem sua CNH travada automaticamente, passaporte travado automaticamente, não pode participar de concursos públicos, nem exercer cargo de confiança. Aí nós começaremos a ter medidas eficazes para combater o inadimplemento, aquele inadimplemento verdadeiro, aquele que é de má fé. Agora,
Esse caso que eu comentei com vocês, daquele pagador de boa fé, que não esconde o salário, mas pode ter um prejuízo, um percalço no meio do caminho, esse vai continuar sendo vítima. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.